Paz, amados, louvado seja Deus. Eu optei por gravar um vídeo, porque possivelmente vai ficar um pouco extenso. Então, até para poupar a internet mesmo, para a gente fazer live, então eu preferi gravar o vídeo. O tempo em que a gente está agora é um tempo de decisão, onde que você tem que focar realmente seu coração no céu e nas Escrituras. Tome uma posição espiritual. A Bíblia fala que o homem não consegue convencer ninguém, mas o que consegue convencer é o Espírito. Então, cada um ele tem seu tempo, o Senhor ele tem um tempo determinado para todas as coisas, há tempo para tudo. Então, o Senhor fala que nos últimos dias, os últimos seriam os primeiros. A Bíblia toda ela se resume em Israel, entendeu? Os profetas vieram para cá somente para cumprir, né, o plano do Criador. Estou com o livro de Daniel aqui. O livro de Daniel eu vou tentar resumir. Com certeza temos que fazer um outro vídeo, um outro relato sobre as coisas do livro de Daniel. Mas o livro de Daniel ele está como se estivesse repartido em 4 partes, né? Entre visões, sonhos, oração e revelação. Né? É como se fosse sonho, visão, oração e revelação. Então, está falando sobre príncipe da Pérsia, da Grécia, mas se você comparar um com o outro, você nota que é potestade, que é demônio. Vai falar do próprio Satanás aqui também, né? É um bode que ele veio andando sem tocar no chão. Então, assim, se você lê por ler, você não vai pegar. Você tem que realmente ter aquela intenção no coração de tentar quebrar o negócio. Entende, desperta que a Bíblia é um livro espiritual. O céu ele é espiritual e a sua alma é espiritual. Então esses relatos, esses acontecimentos, foi há muitos anos atrás, mas se resumindo para o tempo de hoje. No livro de Daniel, capítulo 8, no 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão em mim, Daniel, né? Depois daquela me apareceu no princípio. Então ele fala que ele tem uma visão. Ele fala que ele viu um carneiro. Versículo 5 ele vai falar: e estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Né? Depois no versículo 8, e o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua força, aquele grande chifre foi quebrado. Versículo 9, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para o ocidente e para a terra formosa, né? Fazendo menção a Israel. É o que está justamente acontecendo agora. Foi revelado no livro de Daniel, Ezequiel, Daniel, Amós, Apocalipse, Ezequiel, tudo focado em Israel. E versículo 10, e se engrandeceu até contra os exércitos do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e as pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. O lugar do santuário foi lançado por terra. Em Mateus 24, vai falar também sobre isso aqui, né? Daniel 8,13, depois eu vi um santo que falava:
E disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Foi isso aqui que foi falado no Mateus 24, né? Que teria que se cumprir esse tempo primeiro, como fala no livro de Daniel. Então, assim, você terá um acordo de 3 anos e meio, né? E quando eu falar a paz e segurança, como fala lá em Mateus 24, é aí que vai vir a repentina destruição. Aí começa a falar em Mateus 24, aquele que está no telhado, aquele que está no campo, que não retorne para buscar suas vestes, enfim, simbolizando as dores de parto, né? Vou dar um pause aqui. A Bíblia está toda conectada na figueira. A palavra toda está toda conectada em Israel. Em Ezequiel vai falar sobre a profecia da queda de Jerusalém, né? E o julgamento de Israel e a destruição do templo. Jeremias também fala isso, da destruição de Jerusalém. Em Amós fala do juízo de Deus sobre Israel. Se me falha a memória, tem Isaías também, né? A profecia sobre a destruição de Jerusalém e a restauração de Israel. É como uma igreja restaurada espiritualmente. A cidade, creio que ela foi escolhida por conta justamente dos últimos tempos. Então, essa cidade ela foi escolhida porque o Senhor lhe deu aos seus filhos, os escolhidos, né, digamos assim, dos últimos dias, para vocês fixarem os olhos ali, entendeu? Para vocês realmente fixarem os olhos ali, porque os discípulos perguntaram isso ao Senhor. Lucas 21, 29, 33, Mateus 24, 32, 35, vai falar sobre os sinais, né? Os sinais da natureza. Poderíamos até reconhecer os sinais dos tempos, né? Por os sinais do reino de Deus. Quando o reino de Deus estivesse próximo, quando estivesse bem próximo mesmo da volta do Cordeiro, ele deu esses sinais. De Israel cercada, os sinais do pai matando filho, filho matando pai. Esse é o tempo. Ele fala também, né? Assim como o verão está próximo, quando a figueira começa a brotar a vida ali, né? Quando a figueira começa a brotar flores, seria semelhante à vinda do reino, né? Quando esses sinais são observados. Ele faz uma simulação quando começar a ouvir guerras, rumores de guerra, sinais no céu, né? É que já estaria próximo. Mas assim, mas também tem um tempo da apostasia, ao qual a gente já está vivendo. Tem os cavaleiros ali do Apocalipse, a qual a gente já está vivendo. Mas a situação é para intensificar. Não vai ter melhora, amados, como as pessoas falam. Não tem essa melhora. Vai ter essa maravilha a qual o povo está falando. Então, Daniel, ele sai dali de Judá, ele é levado cativo, ele é levado preso, e ali ele invoca, ele clama pelo Senhor, pedindo pelos seus pecados, pelo pecado do seu povo, e ele tem uma resposta da sua oração. Depois ele tem uma visão, ele tem sonhos, e ele fica tentando decifrar aquilo ali, né? E o anjo ele vem tentar trazer o resumo, aquela coisa decifrada ali para Daniel. Ele vem trazer uma revelação, só que o anjo ele é parado por um demônio, pelo príncipe da Pérsia, que resistiu ele ali. Então a Bíblia fala que
esse anjo Gabriel, ele pediu apoio ao anjo Miguel, e só assim que ele conseguiu passar a revelação dos últimos dias para Daniel. Daniel queria saber até ainda mais coisas, mas o anjo falava que era para ele selar, que não era para aquele tempo, era para justamente o tempo de agora. Então, por mais que você queira salvar alguns e passar o entendimento para alguns, eles não vão te ouvir. Talvez porque é incrédulo, ele não vai crer que tem uma pátria, que tem um céu. E o Senhor escolheu você justamente para esse tempo, para você fazer a diferença, para você despertar alguns. Porque tem pessoas te observando. E por ter pessoas te observando, o Senhor salvará alguns através do seu testemunho, da sua busca, do seu desempenho. Daniel 10:3, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. No versículo 20, e disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, fazendo menção à Bíblia. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel, ele faz uma oração no capítulo 9. A oração dele é respondida. Vamos começar pelo Daniel 9, verso 19. O Senhor, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Versículo 22, ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. Versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. E selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Versículo 25, sabe entender desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Você vê que aqui já tem um tempo, ó. Daniel 9:25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. E 62 semanas, as ruas e o muro serão edificados, mas em tempos angustiosos, é o que fala em Mateus 24. E depois das 62 semanas, não será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade dessa semana fará cessar o sacrifício e a abominação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isto, a consumação, é o que está determinado e será derramado sobre o Consolador. Foi o que o Senhor justamente falou. Vai ter um acordo de paz, né? 3 anos e meio ele vai iludir, ele vai abraçar, ele vai encantar e ele vai enganar muitos povos e nações. Porém, os escolhidos já sabem que é um tempo curto, que eles têm que se achegar a Deus em clamor, em oração, em súplica, porque depois desses 3 anos e meio
será ordenado a situação ali de botar a marca da besta, né? O povo não vai poder comprar, não vai poder vender. Aí se resume algumas coisas no livro de Apocalipse, né? Então vai ficar bem extensa, mano. Vai ficar bem complicado pelo fato do mundo estar vivendo um inferno. E esse anticristo, ele resolveu o problema de muitos. Muitos vão achar que ele é o Messias, entendeu? Esse livro de Daniel, ele teria que ser feito 4 lives. 4 lives de duração de no mínimo 1h30 para estar falando em relação a Daniel capítulo 7, a visão dos 4 animais. Teria que ter uma live, a visão do carneiro e do bode, que é Daniel 8. Teria que ter uma live também sobre a oração dele, um pouco dessa live falando sobre isso, e da situação das 70 semanas, né? Mas a chave mesmo, ela tá em Daniel capítulo 10, os acontecimentos dos últimos dias. E na revelação é falado sobre a situação do demônio da Pérsia, da Grécia, mas enfim, tá tudo se resumindo para um lado espiritual. A intenção que a gente quer não é dar aula de teologia. Corre disso, foge disso, porque isso não faz a pessoa crescer, amado, espiritualmente. Tem coisas que a gente tem que correr. Tem coisas que a gente tem que abrir mão, que é da eloquência, do entendimento e da sabedoria. A Bíblia é um livro espiritual. E essa revelação foi para Daniel, que foi espiritual, para ser passado por um povo em uma reta final que é espiritual, para se adentrar em uma cidade espiritual. Então, a santidade, ela convém, primeiramente, de crer, ouvir a palavra de Deus e se permanecer nela. Agora, o que está escrito é para o tempo do fim. A figueira é Israel. É como se a palavra toda se resumisse nela. Isaías fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Colossenses capítulo 3 vai falar que a mente do homem tem que estar no céu. Você tem que realmente crer, amados, em que o acusador, ele foi banido do céu e lançado em terra. E o Senhor, na sua preocupação, fazendo menção até com os discípulos, que eles iriam ficar em terra, e era para o próprio Espírito proteger eles. Então, a palavra, ela é um Espírito. Você tem que crer na palavra. A palavra, ela vai te proteger. Ela vai te guardar. Mas ela só vai te guardar se você tiver fé e fazer menção a ela. Muitas pessoas querem, irmãos, pregar, observar as Escrituras. Mas a gente sabe que tem hierarquia de demônio. Tem principado, tem potestade. Até os discípulos conseguiam expulsar alguns demônios. Mas quando o chefe maior vinha, eles não tinham condições, porque ele não se dedicava ao extremo. E eles não tinham a fé que o Senhor queria. Aquela fé perfeita. Aquela coisa de você realmente confiar e cega no que está escrito. Ninguém sã consciência vai entrar na cova dos leões, amados. Ninguém sã consciência vai entrar para a fornalha acesa, né? Mas quando eles realmente botam fé no que está escrito, eles são encorajados. Daniel capítulo 7, 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos, a lei
e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Essa situação que a gente está falando agora, sobre 3 anos e meio. O coração, amados, o relógio do mundo é Israel. Todos os cristãos estão só observando os noticiários. Eu fiquei muito pensativo porque o Senhor escolheu essa cidade. Porque ele sabia na sua onisciência o que iria acontecer lá agora. E é justamente nesse tempo que ele estaria às portas para vir. Então, como ele já deu com muito carinho a visão de Israel, como ele deu sinais no tempo, sinais no céu, sinais também no mundo, né? Guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias. A situação daqui para frente, ela não vai melhorar. Quando a gente faz uma live falando que é para o povo se preparar, estocar alimentos, sair das cidades, parece que a gente está contando gibi, mano. O povo não está botando fé. O povo não está realmente crendo no que, aonde eles estão, quem está em volta deles. Mas, assim como a alma ela sente medo, ela sente frio, ela sente calor, porque ela está nesse mundo, e ela é até levada pela ignorância do coração, porque ele é perverso, mas quando a sua alma ela sair do corpo, já era, amados. Vocês vão ver a realidade. Tarde demais, porque vocês não botaram fé e não creram. A única coisa que um condenado ele vai fazer é chorar. Se lamentar por não ter crido e não botado fé nas escrituras. Fazer valer um tio e um jota do que está escrito, nesse mundo, é difícil. Por isso que muitas pessoas enchem a boca para falar que é cristão, que é alguma coisa, porque eles querem a confirmação e o elogio dos homens. Eles precisam de uma aprovação dos homens. Por isso que eles fazem tudo para se gabar. Expulsa demônio, fala que prega, fala que isso, mas porque eles querem uma aprovação. Mas o Senhor falou que para vocês não terem medo do homem, vocês serão perseguidos e odiados. Vocês têm que ter uma aprovação do próprio Deus. Mas o religioso, ele quer fazer entender que ele é um escolhido, que ele é perfeito, que ele é especial. Na verdade, o verdadeiro escolhido, ele até é muito mais do que especial. Entendeu? Mas os religiosos, eles creem no seu coração que eles são escolhidos. E eles querem uma aprovação do homem. Falam em línguas, eles entregam mistério, eles falam em revelação, eles querem ser elogiados. Eles querem ser entendidos como... Mas eles não querem a perseguição, mas eles não querem a aflição, eles não querem pagar o preço. Alguns até sabem, mas pela ignorância da massa, eles põem a Bíblia e distorcem ela. E foca em relação a dízimo e oferta. E fala que você vai ser próspero nesse mundo. A Bíblia não fala nada disso, amado. Eu sei que a gente fica sempre na mesma tecla, falando e refalando e refalando. A gente não vai convencer ninguém. É o Espírito do Senhor que convence o homem no seu tempo. Mas qual é o tempo agora? Não é para você se preocupar com riqueza, amado. Não é para você se preocupar com as coisas dessa vida. A Bíblia fala que até para os casados era para pensar se é para viver como se não tivesse casado, e aqueles que compram como se não possuísse, e os que vivessem dessa vida como se não vivessem nela, porque o tempo é curto. O resumo do homem é a morte, amados. O Senhor, ele fala, ele pede para o povo fazer menção à tua palavra, fazei prova de mim. Ele mesmo fala. Só que a maioria quer dar ouvido aos falsos profetas. Por a pessoa ela não estar buscando o Senhor na sinceridade, eles não vão achar a verdade, amados. Eles vão cair na mão do falso profeta. Eles vão cair na grande tribulação despreparado. Uma coisa é você entrar no campo de batalha com recursos, com proteção, com aliados, com soldados para te ajudar.
Uma coisa é você ficar em um local sozinho, mano. Sem proteção, sem amparo. É o que justamente essas pessoas vão acontecer com ela. Elas vão entrar em desespero, vai ter falta de tudo. Mas o Senhor fala da fidelidade dos santos, que eles têm que dar a cabeça à espada se for necessário. Não tem pra onde correr, não. As promessas são muitas, mas não é a promessa para essa vida. O homem que ele é rico, ele tem que acumular um tesouro no céu, porque ele teve um tesouro aqui e ele investiu na obra. O livro de Apocalipse, ele fala sobre a Nova Jerusalém. Vai falar ali, fazendo menção a ruas de ouro, muros de cristais, um rio ali passando pelo trono. Uma coisa muito linda, mas coisa que na verdade não passa nem pela cabeça, né? Porque o próprio Senhor já falou que não subiu o coração do homem é o que ele tem reservado. Mas para os que não crê também, tem a situação do lago de fogo, amado. Lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E isso que é o pior. O que vencer dará todas essas coisas. Deus limpará dos olhos toda lágrima, né? Mas o plano do Senhor, ele está oculto, amado, em mistério. O Senhor, pela sua grandeza, ele não permitiu que algumas pessoas perversas descobrissem, né? Você tem que pagar um preço primeiro, você tem que invocar o Senhor na sua sinceridade, fazer um jejum, clamar, buscar Ele para Ele abrir. Essas coisas que a gente está falando agora, amados, muitos já conheceram isso aqui no início. Só que eles não estão com a mesma intensidade para buscar agora, porque assim como o demônio parou Gabriel, para ele não trazer a revelação para Daniel, o demônio ele vai travar você, ainda que você tenha a revelação. Mas o tempo passa, amado, e a perseguição e as coisas dessa vida e o desejo de vivê-la sufoca o evangelho. Você não consegue crescer espiritualmente. Esse Efésios capítulo 6, versículo 10, a armadura do homem é a palavra. Como é que você vai ficar aceso, atento 24 horas se você não está lendo? Se a ordenância é você meditar de noite, como é que você vai ficar ligado? Como é que você vai ficar esperto no que está acontecendo? Vou fazer uma menção aqui, o livro de Salmos. Estava percebendo isso ontem. Salmos 119, ele vai exaltar a palavra. Salmo 119 todo, mano, só fala sobre isso. Salmo 119, bem-aventurados os retos nos seus caminhos e que andam na lei. Bem-aventurados que guardam os testemunhos, que buscam de todo o coração. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Então não ficaria confundido, atentado eu para todos os teus mandamentos. Salmo 119 só fala na ordenança da lei, mano. Se você meditar e comê-la todo dia. Com todo o meu coração te busquei, não me deixei desviar os teus mandamentos. Tudo falando sobre o Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Bendito és tu, ó Senhor, em seus ensinamentos, em teus estatutos. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito nos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei das tuas palavras. Só fala isso, 119, Salmo 119 todinho, né? Porque o segredo está ali. A palavra, ela muda o seu raciocínio. Paulo fala que o seu entendimento ele é renovado pela leitura da palavra.
É como o Senhor, ele é o verbo que se fez carne e andou aqui. Se o verbo ele está aqui na tua mão, para você ter a mente de Cristo, você tem que ter a palavra dele. Para você entender o tempo a qual você está vivendo. Mas são muitas pessoas que vão descer o abismo, mano. São milhares de milhares. É uma humanidade inteira reduzido a cinza e a alma na eternidade no abismo. Na mente de muitos, acabou, morreu, enterrou, acabou. Cessa ali. São essas pessoas que gostam de tomar um vinho gelado, que gostam de tomar uma cerveja. São essas pessoas que gostam de dar uns pulinhos. Mas elas têm a letra no coração para a defesa do seu pecado. Porque quando o justo vier para falar, eles vêm com outros versículos. Eles têm uma defesa armazenada para defender o seu pecado. Você está me entendendo? Só que aquele que quer viver pela verdade, ele tem que andar pela verdade. E ele tem que sonhar por uma pátria a qual o Senhor prometeu. O tempo a qual você está vivendo agora é apostasia. Os principados, eles estão com as potestades e os demônios pequenos. É guerra, amados. É a batalha travada contra a sua alma. O que a maioria das potestades quer? A caça das almas preciosas. É aquela situação de Jezabel. Ela era caçadora das almas ali preciosas. Ela era caçadora de profeta. Ela fazia os profetas pecar. E você vê que o livro é espiritual. Essa Jezabel é um demônio, mano. E ela impera. Ela entra na cabeça da mulher, ela faz a mulher botar maquiagem, pince, brinco, decote, salto alto, anda sem pudor, anda sem modéstia e lendo as escrituras, mas você vê que o encantamento é letal. Você fica ali, é como se você ficasse com uma arma na mão e não soubesse atirar. É como se você tivesse com uma espada na mão e ela tivesse pesada e você não saber manusear. O que fala ali em Efésios 6, capítulo 10, é para você comer a palavra, mano. E revestir de toda a palavra, para que vocês possam suportar o dia mau. Mas o segredo não é nem para você viver essa vida bem, não. É para você ficar atento na figueira. É para você ficar atento nas coisas que acontecem na vida. Para você ficar atento ao que está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor, amados. Jesus ele falava que o povo era hipócrita, discernia a situação do tempo, né, da natureza, mas não discernia o que acontecia no mundo, fazendo menção ao relógio do mundo, que é Israel, o tempo. Amados, é como se o Senhor ele já estivesse em pé. É como se a legião de anjos, o exército do Senhor, como fala, acho que é em Joel que fala que o Senhor ele vai vir com milhares de seus santos. É como se ele estivesse esperando só uma ordem. Para alguns ainda, né, se despertar, acordar para a vida do sono da indolência e focar a mente no céu, amados. O que vocês têm que fazer para vocês comparecerem sem dúvida, faça agora, amados. Não espera nem anoitecer. Vocês estão me entendendo? É porque não tem Wi-Fi aqui em casa. A perseguição minha aqui ela é muita, amados. Às vezes os irmãos perguntam por que a tela fica toda preta. Aqui os vizinhos aqui, eles cortam a minha energia, mano. Estão possuídos por demônio. Entendeu? Então é complicado. Onde que eu tô aqui, não tem Wi-Fi. Porque a minha intenção era pegar desde manhã. Aproveitar o tempo que o Senhor me deu para me buscá-lo. E fazer live para me despertar alguns dos irmãos. Porque quando você vai conversar sobre esse assunto, as pessoas dizem, eu já li o livro de Daniel, eu tenho que ler de novo. Eu já li essa situação. É um meio assim, é meio assado. Mas o livro é meio complexo, eu tenho que dar até uma lida de novo, é porque eu estou sem tempo.
E você faz até lembrança do que o Senhor falou naquelas parábolas de Lucas, né? Que os comerciantes não herdarão o reino. Porque ele chama o seu povo para trabalhar e o povo fala que está ocupado com as coisas da vida. Efésios 6, versículo 11, revestivo de toda a armadura, né? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Foi justamente o que segurou o anjo Gabriel. Foi um principado, o principado da Pérsia. Daniel ficou fazendo um jejum de 21 dias. Justamente por 21 dias, o anjo Gabriel ali, ele estava parado, travado no ar ali, por conta da potestade que segurou. Ele teve que pedir suporte ao anjo Miguel, aí que ele conseguiu trazer. E você vê que mesmo assim, Daniel, ele abriu a revelação, né? E mesmo assim, muita gente sabe, já leu e ocultou. Satanás já tirou a semente do coração. Ele tem poder para fazer isso, amados. O seu adversário, ele é letal. Teve uma vez que eu estava muito pensativo. Parecia que realmente entrou um anjo ali no meu quarto e me trago um rolo. E eu comecei tendo umas visão e do nada, amados, uma coisa bateu no muro, na parede atrás do meu quarto. Atrás do meu quarto tem um é como se fosse um terreno baldio. Parecia como se uma pessoa ali pegasse um toco, abrisse de longe e buf, na parede. Parecia que alguma coisa tinha caído ali atrás e era para mais de 3 horas da madrugada. Então você vê que as coisas, elas são real. E o inimigo sabe aquele que tá ligado e aquele que não tá, amado. Porque a perseguição desses é maior. O inimigo, ele não quer se preocupar com aquele que tá olhando as escrituras e tá pecando. Você já tá na mão dele, amados. O inimigo, ele tá preocupado com aquele que tem um chamado. Com aquele que quer realmente se salvar. É esses aí que o inimigo, ele tem, né? Que a ordenança os demônios é de ceifar essas pessoas. Já que Satanás, ele está condenado, ele quer levar o máximo de pessoas possível. Ele já está aqui na terra, ele foi lançado para cá, só que você está em vida. A sua vida é uma vida carnal, mas o Senhor, ele fala que você tem que se alimentar o seu espírito. Mas como que você vai alimentar o seu espírito? Só pela Bíblia, mano. Só pela palavra. Não é para você se pagar de bom moço. Porque os que querem pagar de bom moço, amado, eles querem elogio dos homens. Nós não estamos falando sobre nada consta. Nós não estamos falando sobre Constituição brasileira. Nós estamos falando de salvação da alma. Nós estamos falando de uma vida espiritual a qual ninguém te fala nada. O povo que elogia, a maioria dos pastores quer ser reconhecido. Eles querem palma dos homens. Os homens querem ser aprovados pelo outro. Ninguém quer pagar o preço, porque quando uma pessoa paga preço, a outra ela te observa. E é através de você que muitos vão se despertar, mano. Porque, como a palavra fala, você está sendo testemunho de homens, anjos e demônios. Estão todos eles te olhando. Não acha você que o inferno também não tem um livrinho, porque tem. E é bem canetado. Tudo que você fez, tudo que você peca, tudo, assim como o anjo do Senhor sabe, o demônio também sabe. O demônio, ele não pode te ceifar, porque ele tem que pedir permissão ao Senhor, né? O livro de Lucas vai falar isso, poxa. Ainda hoje te pedirão uma alma. Quem é quem que pede a alma? Livro de Judas, versículo 23, salvai alguns com temor, arrebatando-te do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Deus, ele é poderoso para perdoar. Não acha você, amados, que pelo fato de você saber meia dúzia de capítulo e versículo, que o Espírito do Senhor está com você, o Espírito do Senhor é santo, amados. Quando você está determinado a agradar a Deus, você se sente um lixo. Porque você vê uma folha de papel mais santa que você. Porque as palavras do Senhor, ela é pura, como fala no livro de Provérbios.
E o homem ele não é puro, amados. O homem ele é maligno. Não tem como ele agradar a Deus com ofertas, com presentes terrenos. O próprio Senhor já fala isso. Tudo da terra é meu. Tudo, amados. Não tem como você surpreender o Senhor em nada. Só com um sacrifício vivo e pela fé. Como fala no livro de Hebreus, aí você agrada a Deus. Então, amados, até aqui eu estou estudando ainda esse livro de Daniel, mas é necessário fazer umas 4 lives ali, porque aí ele se resume bem. Mas o livro de Daniel ele é feito de visão, de sonho, oração e revelação. Mas tudo que fala no livro de Daniel, fala no livro de Apocalipse. Fala em Ezequiel, mas está tudo se resumindo em Israel. Quando falar a paz e segurança, acabou, mano. Pode pegar a Bíblia e jogar lá fora, porque quem entendeu, entendeu. Quem buscou, buscou. Quem se revestiu, se revestiu. Porque aí vai começar o inferno. Aí vai começar a batalha, a procura de um remanescente a canta outro, como fala no livro de Joel. E não vai achar. Vão ter sede da palavra, vão ter fome da palavra, e eles não vão. Quem se abasteceu, se abasteceu, mas quem está preparado para entrar na cova dos leões sorrindo, não tá, porque buscou. Não vai ter tempo, não vai ter oportunidades mais, porque vai ser um tempo em que o próprio Senhor ele falou: a tribulação e a angústia vai ser tão grande, mano, mas tão grande, que até os escolhidos, se não reduzisse o tempo, eles nem iam mais dar crédito à volta de Cristo. Então, por conta dos escolhidos, o tempo ele vai ser reduzido. Entendeu? Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. É tudo espiritual, amados. Essa restauração agora de Israel é uma restauração santa, virtuosa. Israel espiritual. Então, os que já se entregaram ao Senhor, estão com uma mente em Cristo, eles já são Israel, mas é tanto no físico, como Israel está cercada lá agora, como a gente já leu algumas coisas na revelação de Daniel, quanto a vossa fé também que você está buscando. Então é fé e físico, é com espírito, alma e corpo. Mas a palavra, ela não é para todos. A letra, ela mata, mas o espírito é que faz o homem ficar vivo. Pela misericórdia do Senhor, eu vou tentar ler mais, porque eu gosto de falar resumido, amados. Eu quero dar lugar ao Espírito, eu quero que o Espírito me envolva. Eu quero pagar de eloquência, entendeu? Porque tem pessoas melhores que eu, amados, fazendo até bem melhor que isso. Só que isso não dá o despertamento. O despertamento que dá é você ser guiado pelo Espírito. Você fazer oração, você fazer jejum, é você tentar falar e o Senhor te conduzir. Porque a sua mente ela não tem que estar ligado no que você leu. Por parte até sim, mas se o Espírito ele estiver ligado no céu, o Senhor ele fala uma coisa até agora, amados. O Senhor quebra uma coisa até agora, o Senhor revela uma coisa até agora. Não é o homem que convence, amados. Eu não posso convencer ninguém, amado, de nada. Mas essa árvore que você está vendo agora aí nesse vídeo, esse pássaro que está lá na cabeça lá,
Tudo isso vai ser exterminado, mano. O mundo a qual você vive nele, ele não existirá mais, e o tempo é curto. O Senhor, ele quer te levar para um lugar espiritual, mas para você entrar lá, você tem que nascer de novo, como ele falou com Nicodemos. Está tudo interligado, amados. Agora eu sei porque o Senhor escolheu Israel. Porque ele sabia que nesse tempo iria acontecer justamente o que está acontecendo agora. Realmente, não teria que ser outro lugar. Teria que ser realmente Israel. O Senhor, ele sabe despertar os deles. Tá tudo em código, amado. Tá tudo em secreto, tá tudo em oculto. O Senhor só vai quebrar e revelar. O Senhor só vai ter intimidade para aqueles que se achegam a eles. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Mas o Senhor, ele sabe, amados, quem está na sinceridade e quem não está. Então, muita coisa é ocultada. Os discípulos perguntavam por que o Senhor falava para ele em aberto e para outros em parábolas. O segredo, amados, só vem na humilhação. O homem, ele não tem que ter a aprovação do outro, ele tem que ser servo do outro. Tem que ir para o final da fila e ajudar todo mundo. A busca, a ansiedade de vocês é acumular um tesouro lá, não aqui. Se vocês estão a serviço do rei, se o rei despertou vocês em espírito para vocês trabalhar em espírito, vocês têm que viver em espírito, porque a guerra lá é em espírito, é tudo em espírito. Por isso me dá uma tristeza no coração quando você tenta falar algo com alguma pessoa e a pessoa sorri. Tive uma visão, tive uma revelação. A pessoa não faz nem menção, ela não dá nem crédito ao que você... Porque ela prefere a doçura da letra, porque ela quer a aprovação do homem. Como que o Senhor vai falar com essas pessoas? Não vai falar, amados. Então nós temos que pagar de alguma coisa. Sou pregador, sou revelador. E você sabe, amados, quando o Senhor está falando e quando não está falando. A pessoa, ela começa em uma oração de guerra. Aí ela vai falar em língua e não casa com o que ela está falando e nem o ritmo, o segmento. Você vê que é uma coisa forçada da carne. A pessoa, ela entra em uma oração de humilhação. Começa o culto e aquela coisa desligada. Ela já dá ouvido ao coração dela. Ela tira as coisas que estão no coração com o culto iniciado. Você vê que não é ela que está falando. Você vê que não é o Espírito do Senhor que está falando. É dela. A maioria das igrejas estão assim, amados. A oportunidade, quando é dada, é festa. É festa. É reuniões. É encontros. E quando vai abrir a Bíblia, é o ensinamento da letra. Não tem uma pessoa ali, né, com discernimento. Não tem aquele anjo da igreja que está lá na porta com um olhar espiritual para discernir o que está acontecendo no ambiente quadrado. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, amados, mas ele dá o discernimento de quem é quem. Ele dá o discernimento dos espíritos. Qual é o espírito que está ali, no caso, e que não está. 95%, amados, sem generalizar, eles querem aplausos. Eles querem a aprovação do outro homem. Então, amado, o tempo é curto. Busquem o Senhor enquanto vocês podem achar, porque não está nem nos 45 do segundo mais, está em 10 segundos.